Então, por que você se apega a algum grupo quando eles estão completamente errados? A Bíblia diz assim, em Apocalipse 17, que tudo será reunido em um grande grupo, mas de lá sairão indivíduos que estão certos com Deus, não o grupo certo, o indivíduo certo, o indivíduo no grupo. Agora descobrimos então que nos alvoroçamos e seguimos sobre pertencemos a isso e pertencemos àquilo. Isso não significa nada para Deus. E você é um indivíduo diante de Deus. Você tem que se manter de pé. Você é o que tem que dar o testemunho. Cada um de vocês tem que fazer isso. Responder perante Deus pela revelação. Agora, e se estou falando aqui para uma pessoa que na verdade não pode receber isso? Não há nada nela para receber? A Bíblia diz: mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Por que aqueles fariseus não podiam? Olhe para Jesus. Tudo o que conhecemos, ele era a palavra de Deus manifestada. Nós cremos nisso. A Bíblia diz que sim. Bem, observem, quando ele operou o seu sinal messiânico, os fariseus tinham um pouco de luz. Eles eram boas pessoas, viviam uma boa vida cristã, uma boa vida religiosa, tinham um pouco de luz. Eles haviam se organizado e tinham um sacerdócio, eles tinham um pouco de luz, mas no fundo de seus corações, eles não tinham representação eterna na glória. Então, quando viram o sobrenatural, disseram: este homem é Beelzebu, um demônio. E o que aconteceu? Isso apagou a luz que eles tinham. Porém, havia uma pequena mulher de má fama, uma prostituta. Em seu coração, bem, ela tinha uma representação de um dos pensamentos de Deus. Ali estava ela, pesada em pecado. Mas quando ela viu isso acontecer, ela exclamou: Senhor, eu creio que tu és um profeta. Eu sei que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. E o que ele fez? Limpou sua vida. Ele era o Redentor para ela, porque ele podia levantá-la de onde ela tinha vindo. Mas esse fariseu, pense nisso, tão religioso como podia ser, e Jesus disse: vós sois de vosso pai o diabo, e suas obras vós fareis. Homem religioso, pertencia a ordens finas e altas, e Jesus os chamou de traiçoeiros e demônios. Eles rejeitaram a luz da hora. Foi exatamente isso. Jesus, em sua era, o que ele era? Como os profetas de suas eras, cada um deles era a palavra de Deus sendo interpretada para aquela era. Moisés era a palavra de Deus interpretada. Deus disse: enviarei lá embaixo e os livrarei. Estou te enviando com a minha palavra. Farei grandes sinais e maravilhas. Ele o fez. Maria era a palavra de Deus interpretada. Uma virgem conceberá. Essa era a palavra de Deus interpretada. Pois bem, aqui vem Jesus à cena, o Deus dos profetas, e aqui estavam eles, tão organizados e acusados de crime, e em tal condição que não podiam eles nem mesmo o reconheceram. Ele não veio do jeito que eles achavam que ele deveria vir. Eles pensavam que Deus puxaria uma pequena alavanca aqui e faria descer os corredores do céu, e ele sairia e diria: Caifás, sumo sacerdote de Deus, cheguei. Mas ele tinha um bebê nascido em uma manjedoura, em uma pequena caverna, um estábulo em Belém. Lá embaixo, com a palha e o esterco do celeiro, um bebezinho envolto em panos, e o colocou em uma manjedoura. Não teve escolaridade. Observam como eles corrigiram a palavra? Como? Ele era a palavra, ele é a palavra. Ele sempre permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Correto. Agora, não estou fazendo nada para confundir ninguém nem nada. Não é o meu propósito fazer isso. Se isso estivesse em meu coração, eu me aproximaria desse altar e acertaria primeiro. Mas vejam, para vocês que oram a Maria como uma intercessora, vejam Maria.
Eu creio que ela era uma virgem, certamente, mas ela era apenas uma incubadora que Deus usou para trazer Cristo à terra. A casa que Deus alongou sua tenda de Jeová para ser homem. Ele era Emanuel, Deus habitando entre nós, acampando conosco, Deus manuseado na carne, Deus alojado em uma tenda chamada homem, que era o Filho de Deus. Olhe para Maria. Aqui está um menino de 12 anos que nunca esteve um dia na escola, como sabemos. Aqui está ele de pé no templo, debatendo com os sacerdotes. E observe, aqui vem o pai e a mãe, 3 dias e 3 noites. Eles o haviam perdido e o encontraram no templo. Disseram: Filho, procurávamos. Maria, ouça Maria, disse: Nós, teu pai e eu, te procurávamos dia e noite com lágrimas. Olhe aí, negando seu testemunho. Ela dissera a José que o Espírito Santo a cobriu. Ela dissera àqueles sacerdotes que esse era um bebê nascido de uma virgem. E aqui está ela e diz: Teu pai, José e eu. Veem como aquilo era incorreto? Mas observem, a palavra de Deus disse: Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? A palavra sempre corrige o erro ao identificar Deus entre eles. Um menino de 12 anos, se José fosse seu pai, estaria construindo casas e armários, mas ele estava por ali demolindo aquelas denominações daquele dia. Ele estava tratando dos negócios de seu pai. Veem o que ele estava fazendo? E não sabeis que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Veja, disse a sua mãe, veja como, bem, ele era a palavra, ele é a palavra, e a palavra corrige o erro ao identificar a característica de Deus. Amém. Vejam, quando o mundo... Posso imaginar Simão Pedro. Uma vez eu li uma historinha dele e de seu irmão André, e o nome dele era Simão. Naquela ocasião, vocês sabem, e ele ainda não se chamava Pedro. Então ele e seu irmão eram pescadores com seu pai e estavam no mar, e o ancião estava ficando velho e os chamou para o barco uma noite. E lhes falou: Rapazes, vocês sabem que temos confiado em Deus. Muitas vezes não tínhamos nada para comer e tínhamos contas para pagar e saíamos sem nada pescar por 2 ou 3 dias. E sua mãe e eu diante de vocês. Ela partiu bem. Todos nós nos reuníamos e orávamos, e Deus nos dava uma boa pescaria. Rapazes, eu confiei em Deus durante toda a minha vida, e sempre vivi como qualquer verdadeiro hebreu para ver a vinda do Messias. Bem, rapazes, estou ficando muito velho agora. Provavelmente não o verei, mas quero que vocês sejam bem instruídos. Posso vê-lo colocar um de seus braços ao redor de Simão e o outro ao redor de André e dizer: Rapazes, pouco antes de sua vinda, vocês verão uma luz. Haverá todos os tipos de coisas falsas que se levantarão. Então, isso apenas cegará os olhos do povo. Sempre faz isso e fez exatamente isso. Haverá todos os tipos de... Mas lembre-se, não se deixem enganar. O Messias será um profeta, porque Moisés disse em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, O Senhor, vosso Deus, levantará um profeta semelhante a mim. Agora, não temos nenhum profeta para manifestar a palavra de Deus. Não houve nenhum deles aqui a quem a palavra viesse. Então temos tido uma experiência denominacional por centenas e centenas de anos. Mas quando esse entrar em cena, não se enganem. Ele será um profeta. O Senhor se dará a conhecer. Ele será um profeta. E quando ele vier, ele se identificará como um profeta. Posso imaginar um dia Simão descendo para ver Jesus ali na praia. E quando ele entrou na presença de Jesus, Jesus olhou para ele e disse: Apenas começava seu ministério agora. São João capítulo 1. E depois, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui está ele. Assim, foi-nos dito que André o viu primeiro.
e ouviu João pregar e tentou fazer com que Simão fosse. E ele, bem, é só mais um pregador, deixa pra lá. E tem havido isso, aquilo e aquilo outro. Mas, quando menos se imaginava, eles pensaram em ir e ver. E ele exclamou: agora o Messias chegou. André, Simão não conseguia crer. Então ele foi um dia até onde Jesus estava. Jesus estava de pé junto ao lago naquela manhã. E todas as pessoas haviam se reunido. E as mulheres lavaram os pratos bem rápido e guardaram suas roupas e tudo que não iam lavar naquele dia e desceram para ouvi-lo falar. Simão tinha pescado a noite toda ali e provavelmente não pegou nenhum peixe ou nada. Saiu e pensou: creio que ouvirei o que ele diz. E foi até ele. Ele era um homem de aparência um tanto estranha. A Bíblia diz: não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Ele não parecia um rei. A beleza é do diabo, sempre. Isso é certíssimo. E podemos chegar a isso um pouco mais tarde e assim constatar. Vemos o que Caim ofereceu e vemos o que era no céu e descobrimos o que é este mundo, a vã beleza e o que é. Hollywood tomou o controle hoje, até mesmo da igreja. Sim, Senhor. É uma falsa concepção, é do diabo. Em meio à formosura do Senhor, em santidade e poder, não em pintura e pó e shorts e tudo mais que estão tentando usar e fazer. Está na beleza da santidade e da justiça. Não somos deste mundo, somos de um reino que está no alto, onde habita a justiça. Sim, eles não se adornarão com isso. Muita televisão e assim por diante. Então encontramos que Simão foi até a sua presença e ali estava aquele que André cria ser o Messias. E enquanto Jesus, assim que olhou para Simão, ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, e quer dizer Pedro. Ele soube então quem era este. Não havia nenhuma brincadeira quanto ao fato de que ali estava Deus identificado novamente, bem aqui na Escritura, sua característica própria. Se José pudesse ter olhado lá atrás e visto aquilo, Jesus, quando esteve pregando aqui na terra, ele disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se eles simplesmente tivessem se afastado da lei, a lei era daquele dia, e eles estavam vivendo nesse tipo de brilho. Mas aqui estão hoje. Eles não podiam ver a Escritura identificada bem ali, e eles falharam em vê-lo. E eles fizeram isso em cada era, e o farão também nessa. Nada mais que possam fazer. Foi predito que o fariam, então eles o farão. Não há como fugir disso. A era de Laodiceia fará a mesma coisa. Agora observem-no. Ali ele ficou e disse: bem, não temos tido um profeta há 400 anos, e aqui está um homem que me diz quem eu sou e quem foi meu pai piedoso. Esse é o Messias. Pois bem, foi-nos dito que Simão era um homem indouto e iletrado, mas ele se tornou o líder da igreja. Encontramos que havia um ali, chamado Filipe, e ele viu isso. E ele havia tido estudos bíblicos com um homem chamado Natanael. Se você marcar onde Jesus estava, até onde ele encontrou Natanael, davam 15 milhas, cerca de 24 quilômetros. Essa é a jornada de todo um dia. Então ele deve ter corrido por ali pela colina sim. Agora vamos ver. Ele disse: Natanael. Quando o encontrou, disse: sabe, estamos tendo estudos bíblicos. Sim, bem agora temos crido que é hora de algo acontecer. As dispensações estão mudando e estamos na hora do Messias vir, porque não temos tido nenhum profeta agora por 400 anos. E Malaquias nos disse que ele enviaria o precursor diante de nós, e creio que este é João.
Pois bem, sabemos que quando você vê um sinal, um verdadeiro sinal bíblico, há uma verdadeira voz bíblica por trás dele. Se não houver nenhuma voz que segue o sinal, mas só a mesma velha voz teológica, esqueça-a. Nunca veio de Deus. Sempre há. Disse a Moisés, e acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão à voz do derradeiro sinal. Tem que haver uma voz com o sinal, absolutamente. E se for a mesma voz teológica, esqueça-a. Já tiveram isso? É alguma coisa. Deus está tentando atrair a atenção das pessoas por meio de um sinal, e então lhes dar a voz o que está por trás do sinal. Deve ser uma voz bíblica. Moisés não teria crido, nem Paulo. Em seu caminho a Damasco, quando viu aquele sinal daquela coluna de fogo, ele exclamou: Senhor! Aquele judeu nunca teria chamado nenhuma coisa de Senhor, senão o próprio Senhor. Ele interrogou: Quem és? Ele respondeu: Eu sou Jesus. Duro para ti recalcitrar contra os agrilhões. Vê, ouve o sinal e ouve a voz do sinal. Então, veja o que ele disse. Veja, observe seu ministério. A partir de então, o que ele fez, e você verá como dirigir a igreja. Assim, descobrimos que ali ele se identificou a Simão.